Olá, eu sou Márcio Barros e esse é o Metrópole, o seu podcast especializado em Curitiba, região metropolitana. A gente vai falar sobre segurança pública, mobilidade, turismo e outros temas, principalmente integração. E a gente vai para o município de Pinhais conversar com a prefeita Rosa Maria. Bem-vinda, prefeita. Obrigada, Márcio Barros. É uma satisfação ter essa oportunidade para falar um pouquinho da nossa cidade. Digo mesmo porque eu sou fã de Pinhais, né? Morei em Pinhais durante muito tempo e eu sei que é uma cidade que se transformou, principalmente nos últimos 20 anos, e a senhora faz parte dessa transformação. A gente já vai falar da cidade, mas eu queria saber como a Rosa Maria se apresenta para quem não a conhece. Olha, professora, mãe de 4 filhas, avó, casadíssima com o Jota, e professora de muitos anos, como professora de língua portuguesa, fui diretora de escola do maior colégio de Pinhais, vim do interior há 31 anos, vim da cidade de Caloré, a única cidade com K do Brasil, uma cidade que fica a 400 quilômetros, ela fica próximo de Maringá e Londrina, e vim para Pinhais para assumir o meu concurso público como professora. E ali, né, fiquei, me estabeleci com a minha família, onde minhas filhas cresceram, e, né, de diretora de escola, tive a possibilidade de entrar para a vida pública, que foi quando eu fui candidata a primeira vez em 2008. Então, eu sou conhecida assim, como professora, mãe e diretora de colégio, e depois tem a vida política que vem adiante. Em 2008 foi candidata a vereadora. A vereadora em 2008. Foi a primeira vez e não logrei êxito, porém foi uma experiência fantástica, né? Foi o primeiro momento de realmente exercitar a política partidária. Foi interessante, foi uma experiência muito bacana. E aí, no ano seguinte, eu me tornei secretária municipal de educação, à época a convite do prefeito Luizão. E aí, penso que fizemos um trabalho muito bacana, o que me fez com que eu tivesse maior visibilidade, e aí em 2012 eu fui a vereadora mais votada da cidade. Que legal. Esse caminho, né, de servidora até se tornar a líder executiva da cidade, é uma trajetória que prepara para uma gestão mais qualificada, não é isso? Que conhece lá a base, como é que funciona tudo. Olha, certamente. Professora, eu acho que tem uma visão muito bacana, sobretudo, né, da parte didática, de como lidar com gente, né? Essa questão da gestão, a sala de aula dá muito isso para nós. Mas quando eu me torno diretora de escola, aí eu tive uma visão mais ampla de gestão. E aí, enquanto secretária de educação, isso ampliou ainda mais. Mas o fato de vir da educação, o fato de ter sido diretora de escola, me permitiu ser uma boa secretária de educação, e depois contribuí como vice-prefeita e, sem dúvida nenhuma, lições que aprendi, conhecimentos, fundamentos teóricos da minha prática pedagógica, né, como educação, contribui imensamente para esse trabalho hoje no Executivo, sem dúvida nenhuma. Bem, para quem não está nos assistindo e de repente não conhece Pinhais, Pinhais está mais perto do centro de Curitiba do que bairros como Boqueirão, Tatuquara, Santa Felicidade, está muito próximo ali. E Pinhais é um município que ele está com quantos anos agora? 30? 33. 33 anos. Então, qual é o grande potencial? É o industrial ainda? Como que dá para definir a cidade de Pinhais? Nossa cidade hoje é uma cidade que realmente na área de logística ela é muito atraente, né, pela sua localização. Hoje nós estamos muito próximo de aeroporto, do porto, de rodovias. Então, hoje ela tem uma localização privilegiada. E então, a área de comércio, de serviços, de logística e a indústria metal-mecânica, que é o carro-chefe da nossa cidade. Então, é uma cidade que tem realmente hoje aproximadamente quase 25 mil CNPJs ativos. Então, uma cidade que está em pleno desenvolvimento e hoje há um outro campo de econômico que tem sido muito fomentado na cidade, que é o campo residencial de empreendimento de alto padrão residencial. Então, né, haja vista, nós teremos aí a Bairro, né, que é o bairro hoje que vai acontecer no antigo autódromo, né, que tem um significado muito grande para a cidade a longo e médio prazo,
por conta de ser um bairro sustentável, né? Ou seja, é quase uma outra cidade, né? De 8 a 10 mil pessoas, então tem um significado enorme, e claro, tem impactos, né? E por conta disso, o governo do estado, né, já está também tabelando as formas ali de ter alternativas de mobilidade para poder dar conta de todo esse crescimento. Esse era um dos temas que eu tinha apontado aqui, que é a questão da mobilidade e desta relação com Curitiba. Porque a gente vê ali, por exemplo, entre Vitor Ferreira do Amaral e início da João Leopoldo Jacomel, ou melhor, final da João Leopoldo Jacomel, né, porque ali é o final dela. Isso. E também lá na questão do autódromo. Então são obras importantes, impactantes, que transformam a vida das pessoas ali, né? Sim, são obras estruturantes fundamentais, né? Hoje, o viaduto que está acontecendo ali por conta, né, inclusive tocado pela Prefeitura de Curitiba, e nós agradecemos muito, uma obra aguardada de tantos anos e que vai realmente estabelecer um novo fluxo ali de mobilidade, de acessibilidade entre Pinhais e Curitiba. Então, é algo realmente que causará um impacto muito bacana, muito positivo do ponto de vista de como vai se caracterizar essa cidade. Então, a gente fica bem feliz. E, por outro lado, também esse projeto estruturante, ele é desafiador, é o viaduto entre a Maurício Fruit e a Avenida Iraí, dentre outros arranjos dentro da própria cidade de Pinhais. Então, hoje nós estamos também próximo com essa visão de integração com a Transpinhais, que ela inicia ali no antigo autódromo e vai até o Parque das Águas. Então, também é uma via bem importante, estruturante, que nós estamos adequando para requalificar realmente esse corredor aí, tratar realmente a mobilidade com a responsabilidade que merece, né? A gente pode dizer que a João Leopoldo Jacomel atual, né, foi um divisor de águas para os dois municípios, tanto Pinhais quanto Piraquara, porque a rodovia antiga, né, aquele trecho antigo, a impressão que se dava é que Piraquara era muito mais longe, né? Hoje ficou pertinho porque ficou fácil acesso. A rodovia realmente foi um divisor de águas. Divisor de águas, sem sombra de dúvida. Toda a duplicação, toda a melhoria que ela recebeu, realmente requalificou a mobilidade e a acessibilidade entre dois municípios tão importantes. Então, uma obra que teve um impacto muito positivo sobre os moradores, sobre as pessoas que por ali circulam. Então, hoje, realmente, Piraquara está muito mais próxima devido à facilidade de chegar até ela. E a senhora falou uma palavra que eu achei muito interessante, que é a requalificação. E o Parque das Águas é mais ou menos isso, porque lá era uma área de cavas, que eu lembro que logo que eu entrei no jornalismo aqui de Curitiba, frequentemente eu fazia casos de afogamento, porque os meninos iam lá se banhar nos dias quentes, e hoje não, hoje é um dos parques mais bonitos da região metropolitana. É o nosso cartão postal, né? Eu diria que hoje as pessoas conhecem muito Pinhais por toda a sua força, né? Pela sua gente, mas é difícil você encontrar uma criança, uma pessoa idosa que não conheça e que não se orgulhe tanto hoje daquele espaço que foi transformado. E ele continua em transformação. Então, nós já temos, né, a parte 1 que foi inaugurada em 2018, agora em 2024 nós inauguramos a parte 2, que é a parte ali do Espaço Boulevard, um espaço bem mais esportivo, hoje com eventos culturais, com frequência, e nós temos ainda a intenção, né, enquanto plano de governo, de uma terceira etapa do Parque das Águas, né, já estamos elaborando projetos, onde nós pensamos num espaço, claro, de maior preservação, que fica na parte de trás dele, onde tem a mesma quantidade de água que tem ali na frente, né? E aí pensar, é um projeto a médio prazo, mas nós queremos também dar um sentido com mais significado na parte de trás, com um pavilhão de eventos permanente. Claro. Né? Então nós estamos construindo, esse é o nosso objetivo que está no nosso plano de governo. Muito bem, a gente tem na região metropolitana 28 municípios, né? Dividido em 3 partes, claro, a senhora conhece muito bem toda a região. E a gente tem realidades diferentes dentro, né, de cada região. A Suleste lá tem Tijucas, Agudos, que tem uma realidade, e o Vale do Ribeira, que tem outra. Mas os municípios que estão em volta de Curitiba,
eles sofrem com uma coisa. Eu queria saber se Pinhais também sofre. Essa proximidade com Curitiba faz com que o consumidor ou o morador de Pinhais consuma em Curitiba e deixe de consumir, às vezes, na cidade. Isso chega a se tornar um problema? Olha, eu acredito acho que é uma prática de toda a região metropolitana, mas eu digo também que o inverso é verdadeiro. Claro. Tem muita gente da capital que acaba consumindo em Pinhais. Eu acredito que hoje, eu penso que é uma ação meio de reciprocidade, Márcio. Eu não diria que chega a ser algo que, poxa vida, as pessoas gostam de um shopping center, Claro, né? Que hoje a nossa cidade não tem, algumas até tem. Mas eu penso que também temos pessoas que vão consumir em nossa cidade. Então, mas eu acredito que essa seja, sim, uma realidade. É uma queixa? Eu acho que a gente precisa trabalhar claro. de forma a fomentar o nosso comércio e atrair as pessoas a partir de outros motes, né? De outros atraentes. Então, eu diria assim para você que, claro, poderia ser mais forte o impacto para nós, mas eu acredito que vejo também muita gente indo, e assim deve ocorrer nos outros municípios. Acontece mesmo. E se por um lado o cidadão de Pinhais vem consumir em Curitiba, a questão do turismo também atrai muita gente aqui da capital para a cidade de Pinhais. Lá tem a Rota da Cerveja e tem outros atrativos turísticos também, né? Isso, a nossa cidade hoje tem se configurado como uma cidade bonita, uma cidade bem cuidada, uma cidade que tem orgulhado a população a partir dos seus pontos turísticos naturais. Hoje não se pode negar, é uma cidade onde tem um turismo de eventos, né, muito forte, ali com o centro de eventos, o Expo Trade, enfim. Então eu vejo que nós temos sim essa demanda muito grande de turismo, e as pessoas têm reconhecido, sobretudo o produto, a Rota da Cerveja. Então, eu digo para você que quando nós fazemos o Rock in Beer, quando nós fazemos agora a festa de outubro, que é a Pork Beer, né, festival, né, com torresmo e cerveja, as pessoas vêm de longe. Então, essa troca muito positiva que cada município que tem o seu produto, que tem a sua característica, a sua tradição, ela oferece. Então eu vejo que é um movimento integrado metropolitano, que ele é muito saudável. Eu queria deixar, inclusive, fazer um registro aqui e dar os parabéns pelo secretariado que a senhora tem trabalhado, porque lá, através da nossa secretaria, a gente tem visitado todas as secretarias, né, de Pinhais, e eles compreenderam, e alguns municípios ainda não compreenderam, que o turista que visita a região metropolitana é basicamente de Curitiba. Porque o turista de fora, que está hospedado nos hotéis, que veio de fora, às vezes ele não sai para a cidade metropolitana, a não ser que ele tenha se planejado antes para isso, venha para algum evento e tal. E vocês lá compreenderam isso e estão, com certeza, à frente de outras iniciativas. Nós temos fortalecido muito esse espírito de integração mesmo, e de compreender que as cidades podem se fortalecer. E naturalmente queremos a pessoa que vem do Nordeste conhecer Curitiba, que ela dê um pulinho para saborear uma cerveja, que vá no caminho do vinho, enfim, a Colombo. Ou seja, eu acho que é um trabalho estratégico que nós não deveremos desconsiderar. Porém, nós precisamos fomentar aquilo que está perto de nós. Claro. Né? E Curitiba hoje realmente é, né, uma cidade, uma capital forte, e as pessoas têm vindo, sim. Nós temos muitas pessoas, não apenas de Curitiba, mas de outras cidades, visitando, sobretudo o nosso Parque das Águas, que é um ponto muito marcante, né? Então nós vemos muitas vezes, estamos passando ali num evento ou outro, e alguém vem parabenizar, ela é de outra cidade. Isso nos dá a dimensão de que realmente não há fronteira. Claro. Né? O turismo, a cultura, ele não pode oferecer realmente fronteira. Ele é da população. E as pessoas passam a consumir e a levar essa ideia, essa imagem. Ela se encanta e leva esse encantamento dela para onde ela vai. Muito bem. A senhora citou outros municípios, Colombo, por exemplo, Piraquara e o Caminho do Vinho de São José dos Pinhais. Eu queria saber, dividir a pergunta em duas. Primeiro, como que é a relação, né, com esses municípios que fazem limite ali com a cidade?
E como é que é a relação da prefeita com a Câmara Municipal de Pinhais? Há uma boa relação? Porque isso faz parte, né, do sucesso da gestão. É verdade. Márcia, em relação aos municípios, nós somos totalmente parceiros e parceiras, não dá para ser diferente, então, seja com São José, com Curitiba, com Colombo, com Piraquara, nós temos realmente um contato e nos ajudamos, né? Até porque há muitos problemas em comum, então a relação é a melhor possível. Em relação à minha relação do executivo da Rosa Maria, da prefeita Rosa Maria, com a Câmara de Vereadores, ela é extremamente respeitosa, harmônica e assim, eu respeito a independência do Poder Legislativo, eles respeitam, né, a independência do Poder Executivo, porém nós procuramos trabalhar sempre com muita harmonia. E isso tem dado um resultado muito bom para a nossa cidade, porque ninguém fica brigando, ninguém fica perdendo tempo. Claro. Porque, na verdade, nós precisamos discutir, são projetos, né, para que o colegiado aprove, vote, discuta, faça o ajuste necessário, a fim de que a população tenha um plano de governo executado, implementado e levando sempre a melhoria da cidade e qualidade de vida para o povo. Então, eu acredito que o colegiado tem compreendido isso e o nosso diálogo é, acima de tudo, respeitoso e muito harmonioso. Excelente. Quem ganha, claro, é a população com a efetividade das ações. A senhora falou em projetos e a gente percebe que muitos municípios têm dificuldade em ter um departamento técnico para fazer projetos, para tirar certidões, às vezes perdem oportunidades de políticas estaduais porque não conseguem apresentar projetos. Como é que funciona lá na cidade de Pinhais? Essa cidade, naturalmente, também temos deficiências, mas nós temos um trabalho que se aprimora todos os dias. Temos, né, a Secretaria, tanto Secretaria de Obras, que tem uma parte, e temos a Secretaria de Planejamento com o Departamento de Projetos, onde permite realmente nós avançarmos, né, em nível de infraestrutura, nível de equipamentos públicos. Então, esse realmente chegar nesse processo de maturidade, de aperfeiçoamento, organizar as equipes com este olhar estratégico, faz realmente a diferença. Então, hoje a nossa cidade, digo a você, tem perfeição? Não, ainda precisamos avançar, mas já qualificamos bastante as equipes, isso já tem surtido bastantes efeitos, né? Veja, agora nós temos, o Estado está num momento importantíssimo, né, dos recursos, e nós fizemos um planejamento e apresentamos um valor bastante significativo a fim de nós pleitearmos e conseguirmos os valores que o governo do estado está apresentando. Então, veja, ter projetos está fazendo a diferença. Quem investe em pessoal técnico sempre está à frente. Hoje o governador postou na sua rede social um projeto sensacional, né, que vai incluir Pinhais e Piraquara. Como é que é isso? Olha, realmente é uma emoção, porque sabíamos, mas mantivemos todo um sigilo, porque fazia parte de toda uma estratégia e respeitamos isto, mas nós estávamos realmente aguardando essa grande novidade. Eu me sinto muito privilegiada, assim como tenho certeza que o prefeito Marquinhos, pois buscar uma novidade, uma inovação absoluta na área do transporte. Isso só poderia ter vindo mesmo por parte de um governador que é arrojado e que pensa a sustentabilidade. E então Pinhais, fazer parte desse projeto é motivo realmente de muito orgulho, é um privilégio. E então nós estamos sempre à disposição, soubemos porque tivemos de trabalhar com urbanismo, né, com as nossas equipes, com os devidos ajustes que foram necessários, por isso que a cidade soube, mas é uma alegria, é uma alegria muito grande de fazer parte de um projeto tão grandioso, né? Ele é realmente espetacular. Eu tenho conversado com outros prefeitos e essa questão do pertencimento. Quando a gente vê aquele, como que chama aquilo? Não dá para chamar de ônibus, né? O que é aquele? É um mini metrô? Quase um... Eu não sei como chamar, mas é um grande ônibus elétrico, né? Sensacional. E eu tenho certeza que o cidadão
que vai tirar foto, vai postar, porque aquilo ali se chama pertencimento. E isso é tão importante para o cidadão, quando ele fala da sua cidade, das coisas que acontecem na sua cidade, brilhar o olho, né? Quando a gente defende Curitiba, ou quando a senhora está falando aqui de Pinhais, dá para perceber que brilha o olho. Isso é muito legal, né? Olha, eu acredito que essa construção, ela não é feita da noite para o dia, naturalmente, mas ela tem sido fortalecida todos os dias. A nossa cidade hoje é uma cidade que orgulha as pessoas. E algum tempo atrás, Márcio, era uma cidade que constrangia as pessoas. As pessoas tinham vergonha de pôr a placa de Pinhais no carro. Elas pegavam endereço de outras localidades. Hoje é um orgulho, as pessoas têm um sentimento de pertencimento, de dizer, né, olha, eu moro em Pinhais, eu trabalho em Pinhais, eu mostro o endereço sem nenhum tipo de vergonha, né, porque todos os bairros hoje estão sendo muito bem atendidos, com infraestrutura. Veja, nós somos hoje 100% luz de LED, né, uma cidade a mais sustentável do Brasil, melhor educação básica da região metropolitana com cidades acima de 100 mil habitantes, dentre tantas outras referências. Então isso tem referendado para as pessoas que Pinhais é essa cidade em transformação, essa cidade que respeita o cidadão, essa cidade que tem buscado ser referência, porque quando nós nos tornamos referência no Prêmio Gestor em sustentabilidade, no projeto de meio ambiente, é porque é o resultado de trabalho, é o resultado de trabalho de equipes, de servidores, que vai servir, aliás, a essa população. Então, o sentimento de pertencimento, ele tem procurado ser ensinado. E com o projeto Turismo na Escola, nós temos feito isso já com as nossas crianças lá no CEMEI, para que eles amem a cidade, para que eles sejam protagonistas desse processo. A história tem que ir adiante, né? E quando você ensina os pequenininhos. Mas uma coisa que a senhora falou aqui que me chamou muita atenção é, quando você investe em uma política pública, ela tem efeitos a médio e longo prazo, né? Por exemplo, a luz de LED em toda a cidade, isso, a impressão que se tem, puxa, a cidade ficou mais... Mas não, isso afasta a criminalidade, inclusive. Então, quando você troca a luz, você melhora a segurança pública. Quando você coloca asfalto, o imóvel fica mais valorizado. Então, a cidade como um todo, né, ganha com isso. Certamente. Olha, a luz de LED, para além da cidade ficar mais bonita, naturalmente, ela é mais segura. Claro. Né, acima de tudo. Mais barata. E nós vamos trazer economia. Já estamos tendo, né, resultados em economia, porque você tem uma manutenção menor, porque há uma durabilidade muito maior, e há uma qualidade, ou seja... É importante levar eficiência. Quando eu tenho uma iluminação eficiente, eu realmente afugento as situações que poderiam se tornar mais inseguras. E quando eu trabalho com infraestrutura, eu gero investimento. Quando aquele asfalto fica bacana, a calçada, né, aquele paisagismo, a pessoa melhora a sua casa, a pessoa faz a pintura, e isso ela gerou economia local, né? O comércio já melhora a sua fachada, ou seja, esses investimentos eles atraem investimentos. Foi assim, Márcio, que no ano de 2023, 2024, nós lançamos o programa Avança Pinhais, que foi um programa na ordem de 300 milhões de investimentos, sobretudo em área de infraestrutura, aí, né, educação, saúde. E agora, recentemente, nós também lançamos mais um programa que é o Evolui Pinhais, com 250 milhões de investimentos. Ou seja, porque nós entendemos que investir na cidade, né, em todas as áreas, é você fazer com que a cidade ela também gere mais e mais investimento. Porque as pessoas vão para uma cidade onde elas veem que essa cidade está não apenas em crescimento, porém em desenvolvimento. Porque não basta apenas crescer, você precisa crescer com desenvolvimento, com saúde pública de qualidade, com educação pública de qualidade, uma cidade mais segura, uma cidade onde, de fato, gere qualidade de vida para as pessoas. Então, esses índices da nossa cidade também têm sido indicadores importantes de atrair empresas, de atrair pessoas para condomínios de alto padrão. Ou seja, é uma cidade que realmente está sendo olhada
como uma cidade que vale a pena morar, trabalhar, e a gente fica feliz. Muito bem. A cidade de Pinhais, ela tem uma relação muito forte com Curitiba, né? A gente citou aqui os 2 viadutos, mas tem outras coisas também que nos unem, né? Inclusive a gente tratou recentemente, a senhora tratou com o Thiago Bonaguri e com outros prefeitos, a questão da limpeza dos rios, a questão da proteção animal, né? Porque um cachorro abandonado no Cajuru passou a ponte é um problema de vocês, ou ao contrário, uma pessoa em situação de rua, e às vezes um carro roubado em Pinhais e abandonado em Curitiba, ou ao contrário também. Então é importante ter essa conversa também com o prefeito Eduardo, né? E isso acontece. Acontece, ela é muito forte mesmo e sempre visando a questão da integração. E de fato, todas essas situações que você citou, elas são muitas vezes compartilhadas. A exemplo foi a questão da limpeza do rio. Nós temos uma prática já Pinhais, até pelo histórico da cidade, né, cercada por 4 rios, nós sempre já fizemos esse trabalho. Mas quando nós fazemos essa parceria com Curitiba, o serviço ficou melhor. E quando ele ficou melhor, nós resolvemos os 2 lados da cidade. Uhum. Tanto o Bairro Alto quanto o Demeterco ali, a Vila União, ou seja, então nós temos realmente esse olhar de parceria. Sempre que temos a condição de dar as mãos para resolver as situações que são comuns, nós sempre fazemos, porque o bem de Pinhais, o bem de Curitiba, todo mundo ganha. Né? Muito bem. Essa relação, a senhora já falou que é muito boa com a região metropolitana, com os outros vizinhos ali, né? A gente vê uma parceria grande no turismo e outras coisas mais. O Gilson, inclusive, foi meu entrevistado aqui, o Gilson Santos, falou dessa questão das pontes que estão sendo pensadas ali para aquela região também. E a senhora falou do governo do estado. Esta também é uma relação muito boa, né? Porque essa paz política faz com que todas essas coisas aconteçam, né? Certamente. O governador Ratinho Júnior, eu considero um grande municipalista, né? Um estadista que tem um perfil de querer resolver as coisas, né? Não fica realmente com situações pensando que ideologia este ou aquele tem. Eu acredito que isso tem ocorrido nos municípios como um todo do Paraná, e em Pinhais não tem sido diferente. Tem sido olhado com muito respeito, com muito carinho, eu diria, e o fato, por exemplo, né, de hoje a novidade passar por Pinhais, né? Certamente tem uma estratégia por ter escolhido as cidades, né? Hoje nós temos realmente a previsão do viaduto que vai ligar a Maurício Fruit com a Avenida Iraí. É um projeto, né? Ele foi feito o projeto, né, pela empresa como medida compensatória ali da cidade de Pinhais, porém a execução é do governo do estado, é um orçamento aí de mais de 250 milhões. Então, investimento de grande monta para a cidade, isso demonstra o olhar estratégico que o governador tem para com a cidade, haja vista uma passagem ali importantíssima de ligação de Curitiba com Pinhais, sobretudo quando há um investimento dessa magnitude que é ali no antigo autódromo. E dentre tantos outros projetos, outras parcerias que temos tido. Veja você, Pinhais, pela primeira vez, está experimentando receber fundo perdido. Então, a cidade, eu me senti muito incluída, porque eu reconheço que alguns programas eles devem ser colocados às cidades que têm uma condição menor, mas neste caso, as cidades foram contempladas, e eu estou muito feliz, porque Pinhais, pela primeira vez, né, está realmente aí pleiteando, e se Deus quiser vamos conseguir um valor muito significativo, onde nós vamos conseguir dar um salto de uma qualidade muito grande na área da infraestrutura, né? Ainda vamos melhorar ainda mais aquilo que já temos. Nós temos a pretensão de substituir todas as ruas de antipó, um bom antipó, por asfalto definitivo. Então, os programas do Estado, aí, eles têm realmente nos trazido uma parceria e eu vejo que é um olhar de um governador para uma cidade que, eu digo sempre que nós fazemos a lição de casa, né? E que Pinhais tem feito a sua parte, e aí quando vem o braço forte do Estado, daí a gente faz ainda mais. Agora eu vou fazer uma provocação. Ratinho Júnior pode ser presidente do Brasil? Olha, e por que não? É uma via extraordinária, né? Uma terceira via interessante, até porque a polarização, ela não ajuda, né? Eu acredito que é uma construção que tem valido muito a pena e vejo que
por que não? Prefeita, a gente está quase encerrando, eu queria fazer mais uma pergunta com relação ao plano diretor. Como é que está o processo do plano diretor lá da cidade de Pinhais? Nossa, foi aprovado, né? Ele já tem, inclusive no último plano diretor, né, que ele tem uma validade para 10 anos, ele foi feito grandes considerações, até por ser o documento mais importante de uma cidade, é a alma de uma cidade, né, a espinha dorsal de uma cidade, né? Uma cidade tem que saber para onde ela quer se desenvolver, para onde ela quer ir. E a nossa cidade, o plano de governo plano diretor da nossa cidade, ele passou por diversas considerações, né, observando sempre a questão da sustentabilidade, mas também a questão do desenvolvimento. Então já estamos, inclusive, colhendo esses resultados dessas intervenções que foram feitas a muitas mãos, sob o olhar da população através das audiências públicas. Então esse é um quesito que nós já o fizemos, e naturalmente um plano diretor, ele pode e deve ser sempre, ele pode ser implementado à medida que haja necessidade, mas o nosso foi bem feitinho, aprovado e já está sendo observado para o desenvolvimento que a nossa cidade tem feito. Muito bem, a gente trata inclusive o plano diretor de Pinhais como um case, né, um case de sucesso. Para a gente encerrar, prefeita, daqui em 2028, quando a senhora encerrar o mandato, qual vai ser o grande legado que a senhora vai levar, vai contar para os netos? Olha, foi a vovó que fez. Olha, sem dúvida nenhuma, o nosso novo hospital e maternidade Pinhais vai ser o maior legado da gestão pública para os próximos anos. Então, certamente, colocar o nome nessa história é algo grandioso demais, que vai orgulhar, né, as próximas gerações e os meus sucessores, as pessoas que vierem depois, os meus familiares, porque realmente é algo grandioso. Cuidar da saúde é algo sagrado. E cada vez que eu tenho um detalhe do nosso novo hospital e maternidade, que me apresento, hoje mesmo eu vi toda a parte a parte de jardim, a parte de paisagismo. É um encantamento, é algo que está sendo construído para ser uma grande referência, né? A primeira PPP municipal de saúde do estado do Paraná. Então, uma ousadia muito grande do município e que deu muito certo, né? Uma obra, um projeto que eu não tenho dúvida que ele será replicado em diversas regiões que quiserem ter sucesso numa obra. Então, ela é realmente uma mostra de que, bem planejado, com vontade política, com organização, com disciplina, as coisas acontecem. Então, certamente, dentre tantos outros avanços, eu diria que esta é a maior obra que entra para a história como um grande legado. Muito bem, prefeita, parabéns pelo seu mandato, pelo seu segundo mandato, e desejo sorte, né, nesses 3 anos que faltam aí, e muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar desse bate-papo tão legal. Márcio Barros, obrigada pela oportunidade. A nossa cidade segue lá linda, acolhendo as pessoas que forem visitá-la, e eu que agradeço realmente este momento e obrigada realmente aqui por esse tempinho aqui falando um pouco da cidade. A gente fala muito, mas sempre à disposição, as pessoas serão sempre bem-vindas a conhecer o nosso Parque das Águas, os parques lineares, enfim, a cidade de Pinhais, que é uma garota, né, de 33 anos, e que está de braços abertos acolhendo quem for na nossa querida Pinhais. Obrigada. Muito obrigado. Essa prefeita Rosa Maria da cidade de Pinhais. Vá conhecer Pinhais, viu? Fica do ladinho de Curitiba. E esse é o Metrópole, o podcast especializado em Curitiba e região metropolitana. Até a próxima.